Os crimes da Rua do Arvoredo ocorreram entre 1863 e 1864, na cidade de Porto Alegre, capital de estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A prática insólita dos crimes era feita da seguinte forma: os acusados atraíam vítimas para matá-las, e provavelmente, se desfaziam de partes dos corpos produzindo linguiças de carne humana para serem vendidas em um açougue da cidade. 3 pessoas estariam envolvidas na execução dos crimes: o brasileiro José Ramos, sua esposa húngara Catarina Paulse e o açougueiro alemão Carlos Klausner. Apesar de ser um caso real, ele ainda está presente no imaginário popular local, tendo se tornado uma espécie de lenda urbana da cidade. José Ramos. José Ramos foi o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Seu pai fez parte de cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha, da qual desertou e se refugiou em Santa Catarina. Durante uma discussão familiar, o seu pai agride sua mãe. Em seguida, José Ramos fere gravemente o pai com uma faca, levando-o à morte em poucos dias. Daí, José Ramos vai para o Rio Grande do Sul e torna-se um inspetor de polícia na cidade de Porto Alegre, onde teria comprado, ou alugado, uma casa na antiga Rua do Arvoredo, já atual Rua Coronel Fernando Machado 707, que pertencia ao açougueiro Carlos Klausner. Mais tarde, José Ramos é expulso da polícia ao ser flagrado tentando degolar o preso Domingos José da Costa, bandido famoso, preso em Vacaria em 1862, conhecido como Campara, uma espécie de Robin Hood gaúcho, pois roubava dos ricos e distribuía o produto do roubo aos pobres, argumentando de que esse tentava escapar. Ramos passa a servir, então, como informante da polícia. Frequentava a mais alta classe de Porto Alegre. Apaixonado pela música lírica e pela poesia, assistia espetáculos do recém-inaugurado Teatro São Pedro, onde conheceu Catarina Paulse, com quem passou a viver e a praticar os tais crimes. Catarina Paulse. Catarina foi cúmplice de José Ramos, por atrair as vítimas para sua residência e acobertando os crimes do marido. De família pobre, Catarina nasceu na parte húngara da Transilvânia, era etnicamente alemã e cresceu em uma pequena aldeia com seus pais e 2 irmãos. Durante a Revolução Húngara de 1848, foi estuprada por soldados e teve sua família assassinada. Posteriormente, aos 15 anos, se casa com Peter Paulse por interesse para conseguir fugir do país já que passava por extrema pobreza, mas, durante a viagem seu recém-casamento acaba, pois seu marido se suicida. Chega em Porto Alegre em 1857, tendo 20 anos. Acaba se envolvendo com José Ramos em 1863 e vão morar juntos na então Rua do Arvoredo, perto do cemitério que ficava atrás da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Os crimes. Ao que tudo indica, a sequência de assassinatos começa em 1863. José Ramos e Catarina Paulse se conheceram em locais públicos frequentados pela elite da cidade e analisavam quais seriam as potenciais vítimas. A preferência era por imigrantes alemães, visto que Catarina não dominava o idioma português. Após a escolha da vítima, Catarina Paulse as seduzia e marcava um encontro no Beco da Ópera, já atual Rua Uruguai, e as levava para a casa do casal, onde as vítimas tinham seus pertences roubados e eram degoladas, esquartejadas e descarnadas. A carne era transformada em linguiça e vendida no açougue de Carlos Klausner. Segundo depoimentos da época, Klausner havia sugerido a Ramos a fabricação de linguiças com a carne dos assassinados, como uma forma de encobertar qualquer evidência dos crimes, já os ossos seriam dissolvidos em ácido ou incinerados no seu açougue. Embora o número exato permaneça um mistério, existem provas de que 6 pessoas foram vítimas do casal. Em agosto de 1863, uma sequência de desaparecimentos começou a repercutir pela cidade. Ao mesmo tempo, isso começou a despertar a curiosidade da opinião pública local. As autoridades começaram a ser pressionadas. A repercussão dessa sequência de crimes começou a assustar Klausner, que decidiu ir para o Uruguai, pois alegava estar infeliz em Porto Alegre.
Dessa forma, José Ramos, temendo perder seu parceiro nos crimes, o matou e escondeu o corpo no quintal de sua casa. O casal eventualmente assumiu as posses de Klasner e, ao ser perguntado pela ausência do açougueiro, ele alegava que a loja e a casa haviam sido vendidas para ele. Entretanto, o negócio desandou devido ao desconhecimento de Palce e Ramos na fabricação de embutidos. A elucidação dos crimes começou no ano seguinte, em 1864, com o desaparecimento do caixeiro viajante José Inácio de Souza Ávila e do comerciante português Januário Martins Ramos da Silva, que foram vistos no dia anterior na casa de José Ramos, na Rua do Arvoredo. Convocado a prestar esclarecimentos na delegacia, José disse que eles pernoitaram na casa e durante a manhã eles foram para São Sebastião do Caí. O delegado, não satisfeito com as explicações, no dia seguinte ao depoimento foi revistar a residência, encontrando evidências de diversos crimes. Foram achados vários indícios dos assassinatos cometidos ali ao serem encontrados pertences pessoais das vítimas conservados por Ramos como uma espécie de souvenirs de acontecimentos macabros. Ainda, durante a revista, foram descobertos vários pedaços de um corpo humano em decomposição enterrados no porão da residência, sendo identificados como sendo os pedaços do alemão Carlos Klausner, dono de um açougue na Rua da Ponte. No poço da casa foram encontrados os corpos mutilados de Januário e José Inácio e, também, de um cachorro com o ventre rasgado. O cão era de José Inácio, que permaneceu na porta da casa de José Ramos latindo como se esperasse o dono por alguns dias, até que misteriosamente também desapareceu. Catarina, que havia sido presa por outros crimes e havia se tornado uma muquir, decidiu confessar que naquela casa foram cometidos 6 assassinatos e que dos corpos das vítimas foram feitas linguiças pelo açougueiro Carlos Klasner. O diário de Catarina foi o ponto de partida para a investigação das demais mortes.